para a Europa com o Luca Bassani, porque o exército do Irã afirmou que realizou uma nova onda de bombardeios contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Luca Bassani, quantas bases foram atingidas? Pois é, Márcia, por enquanto não se sabe ao certo quais bases foram atingidas, mas esse comunicado ele vem diretamente das Forças Armadas iranianas, dizendo que faz parte do processo de retaliação pelo assassinato de Ali Khamenei. De acordo com os norte-americanos, alguns mísseis foram interceptados perto da base de Erbil, no Kurdistão iraquiano, no norte do Iraque, e continuam em alerta por todas essas regiões. Lembrando que o Iraque ele tem uma situação diferente das demais, porque é um território onde há milícias xiitas apoiadas pelo Irã também em terra. Então, essas bases não serão só atacadas, acreditam os analistas, pelos ataques aéreos, mas também por eventuais ações terrestres com outros armamentos blindados que possam ser utilizados nessas operações. O alerta também segue alto em todos os países do Golfo que foram atacados durante os últimos dias, principalmente o Catar, que tem o maior número de feridos, se eu não me engano, são 15 pessoas feridas confirmadas até agora nas proximidades da capital Doha. Lembrando que o Catar também abriga a maior base norte-americana no Oriente Médio, a base de Al Udeid, com pelo menos 11 mil militares norte-americanos de maneira fixa, e que agora com esse deslocamento dos porta-aviões, das embarcações militares, deve ter até mesmo um contingente militar superior a esse número. E nos Emirados Árabes Unidos, o alerta também segue alto depois dos ataques no aeroporto de Dubai. As rotas aéreas comerciais continuam todas suspensas. Pelo Flight Radar, a gente acompanha que até mesmo as companhias aéreas que fazem o caminho da África à Ásia ou da Europa à Ásia têm passado por outros países, passado talvez por Omã ou pela Arábia Saudita em algum momento, ou cruzado o continente africano para evitar sobrevoar o espaço aéreo dos países mais afetados, como a Jordânia, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein e o próprio Irã, considerando que os ataques israelenses e norte-americanos também continuam em diversas cidades do país. A gente, como sempre, vai ficar de olho nessas informações à medida que alguns pontos do Irã voltam a ter acesso à internet, novas informações vão chegando de protestos tanto favoráveis e comemorando a morte de Ali Khamenei como um alívio pela queda do ditador, quanto alguns protestos também em reverência à sua morte, ao martírio neste momento do mês do Ramadã para os islâmicos, representando também essa questão da perda, da representação do que foi Ali Khamenei para aquelas pessoas que são adeptas ao regime. Então, uma sociedade dividida, nós sabemos que através dos números provavelmente mais pessoas felizes do que tristes com essa notícia, mas é bom a gente sempre mostrar os dois lados, já que é uma manifestação que acontece agora dentro das cidades iranianas após o primeiro dia de guerra no Oriente Médio. Pois é, Luca, você citou essa questão do martírio, que é muito forte para o xiismo, vem desde da Batalha de Kerbala, como você chamou a atenção mais cedo, e aí acabou ficando no ramo do xiismo essa questão do martírio. Dá para a gente imaginar também, aí pegando esses países que foram atingidos por extensão, caso de Catar, Emirados Árabes, dá para imaginar que eles possam contra-atacar ou nesse momento eles devem ficar mais aguardando uma resposta americana e israelense aos iranianos, Luca? Essa é uma questão muito importante para saber qual será a extensão dessa guerra, Nonato, porque por enquanto nós temos uma guerra de ataques israelenses e norte-americanos contra o Irã e de retaliação iraniana aos ativos militares norte-americanos em toda a região, fora o Estado de Israel, que sempre é atacado. Os países que abrigam as bases militares norte-americanas, os países árabes aliados aos Estados Unidos, têm feito operações apenas de defesa, ou seja, de interceptar mísseis, interceptar drones e impedir com que haja uma perda de infraestrutura ou até mesmo a perda de vidas humanas, que é o principal, proteger a sua população. Não se tem, por enquanto, nenhum indício que haja uma segunda retaliação, ou seja, uma tréplica, se assim podemos dizer, por parte desses países no território iraniano.
todas as operações que são conduzidas dentro do Irã neste momento são feitas pela coordenação de esforços americanos e israelenses, com a permissão da utilização do espaço aéreo desses países árabes, mas não utilizando os ativos militares dos mesmos propriamente dito. Pode ser que daqui a alguns dias, caso essa destruição, essa retaliação iraniana mate mais pessoas ou cause maior devastação nos países que você mencionou, que eles optem por também responder militarmente com os seus próprios ativos militares. Lembrando que são países aliados dos Estados Unidos, compram muitos armamentos dos Estados Unidos, inclusive no ano passado Donald Trump esteve uma das suas primeiras viagens quando voltou à Casa Branca pelo Catar, pela Arábia Saudita, fazendo negócios bilionários com as monarquias do Golfo para vender novos aviões, novos sistemas de defesa antiaérea, novos veículos militares que podem eventualmente ser usados em coordenação nessa resposta. Por hora não temos isso, mas isso com certeza determinará a extensão da guerra, se será apenas focada no território iraniano com 3 agentes principais, Israel, Estados Unidos e Irã, ou se será generalizada com mais hostilidades advindas dos países árabes contra os persas iranianos, a ver os próximos capítulos. Luca, continua com a gente, você volta já já. A gente tem uma informação também agora da